gente agora vai tentar explicar um pouquinho mais sobre, primeiro, a permissão ou não de estudar esse assunto, tá bom? A gente vai ver que não é tão simples assim estudar sobre esse assunto devido à sua complexidade e devido à grande discussão em torno dele, tá bom? Foi me feita uma pergunta aqui em relação a, por exemplo, e se a pessoa, ela não vai com a tua cara, ela não gosta de você? Você não agiu errado com a pessoa, você tentou explicar para ela uma coisa, só que a pessoa ficou chateada. Pronto, teve uma piguiá, teve ali um machucado, bem na mulher raverou, entre uma pessoa e o seu próximo. Ora, o que eu vou fazer? A resposta é depende. Você é por um derer de tchuvá, caso você tenha ofendido a pessoa de uma maneira justa, ou seja, eu não ofendi pela Allahá, realmente uma pessoa, eu fui muito sentimental, a pessoa sei lá, ela agiu comigo de uma maneira errada, mas eu não segui pelas regras da Torá um método de repreensão. Se nesse caso não foi feito isso, realmente você está com problema. Você precisa procurar o perdão da pessoa, precisa ir lá. Pelo menos o que o Rambam fala é, vai em 3 situações diferentes, pede perdão para a pessoa. Se a pessoa realmente ela te desculpou, ótimo. Se a pessoa não te desculpou, a pessoa vai ter que voltar. Só que ela retorna num ser humano, tá? Detalhe, ela só retorna em mineral, vegetal ou um animal, caso a pessoa faleça sem fazer tchuvá. Ou seja, machuquei o próximo, eu não tô nem aí pra ele até os últimos dias da minha vida. Aí é um problema. Aí realmente você entra num problema. Agora, caso contrário, vai voltar num ser humano. Beleza? Isso num caso de não ter feito de acordo com a Torá. Se foi feita uma repreensão de acordo com a Torá, não precisa se preocupar. Porque você, na verdade, está agindo com a Torá. E muito pelo contrário, pedir desculpas nesse caso para outra pessoa que ficou machucada, já que ela ficou machucada por uma repreensão da Torá, ela precisa fazer tchuvá, não você. Ela precisa realmente retornar, ela precisa quebrar essas clipotas, essas caixas espirituais que ela tem. Então, se você chegar e pedir desculpa para a pessoa nesse caso, Haze Shalom Lo Aleinu é o oposto. Como até o Rav Ohana uma vez falou para mim. Ele falou, você está desprezando a Torá ao fazer isso. Porque você pegou uma repreensão da Torá, uma coisa que estava certa, e você tornou errada. Então você pode voltar por Gilgul, em reencarnação, não porque você pediu desculpa para ela, não porque você não pediu desculpa, mas porque sim você foi lá e pediu desculpa para ela, mostrando que ela estava, entre aspas, certa quando ela estava errada. Então esse é um ponto interessante também da gente entender como funciona a relação de uma pessoa com o próximo antes da gente prosseguir em questão de Gilgulim, em questão de reencarnação. Bom, vamos lá. Em relação à própria reencarnação, né, como a gente explicou, por que é um estudo tão problemático? A gente explicou que é o estudo mais complexo do Arizal e, portanto, precisa das outras introduções para chegar nesse lugar. A gente vai entender, por exemplo, Shut Maharal Bar, no Siman Het, na Sheila Gimel, ou seja, no capítulo 8, na terceira pergunta, ele fala que existia na época dele, ele foi um Rav da época do Arizal, tá? Ele foi um Rav de Jerusalém, na época do Arizal. Arizal, como a gente sabe, foi direto para Tzfat, ele morou em Tzfat, e ele falou que naquela época, em Jerusalém, estava tendo uma grande discussão a respeito sobre reencarnação. Ora, mas existe reencarnação? Não existe reencarnação. Que Torá é essa que a gente nunca ouviu falar, tal, não sei o quê? E o Rav Maharal Bar, ele fala que é uma ignorância, é um escândalo aquele que não acredita em reencarnação. Já tiveram pessoas que também vieram falar comigo. Falam assim, eu não acredito em reencarnação, porque o Rav Gaon falava que não acreditava em reencarnação. Mentira! O Rav Gaon nunca falou que ele não acredita em reencarnação. Eu vi o chute dele, eu vi o dito dele que ele está falando. O que ele estava falando foi, número 1, para precaver as pessoas que ficavam julgando tudo em relação à reencarnação, e elas estavam se desviando do caminho da Torá por causa disso. Então o que ele fez foi um alerta para as pessoas pararem de ficar pensando somente nisso. E segundo, para não misturarem reencarnação com ressurreição dos mortos, já que é um processo diferente. Por mais que sim existam semelhanças, vejam muito bem. A gente vai aprender dentro do estudo de reencarnação algumas coisas sobre ressurreição dos mortos, mas não tudo. Ok? Mas sim, existem mais comparações, mas não é a mesma coisa. Essas foram as ressalvas do Rav Gaon, então por isso, sim, existe reencarnação pela Torá. A gente vai ver, inclusive, algumas provas nítidas sobre isso, antes de a gente começar o nosso estudo. Mas voltando para o Maharal Bar, o que ele fala é o seguinte, tomem cuidado, é isso que ele fala, por mais que seja uma, sim, é uma Torá complexa, é uma Torá verdadeira, tá aí, tal, não sei o quê, não se deve ensinar em público. Problema. Não se deve ensinar em público. Por quê? Porque, devido à sua complexidade, as pessoas não vão entender e vão ser levadas ao erro.
E aí isso aqui é muito interessante, porque fala assim, tá bom, então por que você, Ravi, isso que está falando, que tudo bem, que a gente vai começar a estudar sobre isso. Então, a primeira resposta que eu dou para vocês, eu vou falar na próxima aula.